Salve, salve minha tropa! Gabi Trader na área. Vamos fazer aqui um fechamento de mercado do dia 27, um diário de trade, fazer uma análise macro aí do mercado, só para trazer as oportunidades que tiveram aí no pregão da nossa sexta-feira do dia 27, beleza? Então vamos lá, tropa. O Nasdaq é um mercado que ele abre à noite. Essa linha aqui ela define a abertura do pregão. A gente vê que o mercado abriu com duas barras vendedoras, certo? Segurou nesta região de suporte que a gente pode ver aqui. A gente vê uma região de suporte, então o mercado segurou nessa região, botou uma barra compradora, tentou aí, ele até formou um pivô aqui, conseguiu fazer o rompimento dessa estrutura, demonstrando força aí para um movimento de alta, porém a gente tinha uma média móvel de 50 na cara aqui, né? E o mercado acabou não passando dessa região. Os vendedores entraram forte, a gente pode ver essa barra vendedora bem grande, né? Uma barra de força, rompendo aí aquele pivô que o mercado tinha feito, e também deixando uma barra vendedora com a virada de todas as médias móveis, né? Nossa rosinha, a média móvel de 9, a média móvel de 20, que é essa azulzinha aqui também, tá certo? E segurando a nossa cinquentinha lá. Essa cinquentinha é uma média que atua muito bem e é uma média que a gente tem que sempre tomar cuidado e estar de olho nela, beleza? O mercado já veio buscando essa região de suporte novamente, fez o rompimento aqui com uma barra com bastante pavio, tá certo? Acabou não dando sequência na hora no movimento, porém ele já deixou essa barra aqui, né, com um pullback na região que tinha rompido do suporte. A gente consegue ver nessa região aqui então um pullback de pós-rompimento, né, onde o mercado vai buscar aquela região, vai testar aquela região que ele acabou de romper, e essa região acaba de se tornar uma resistência, beleza? Já começou a tracionar, começou a entrar com força vendedora aqui. Essa barra aqui ela já rompe, né, esse pivô que o mercado tinha feito antes e começa a dar sequência aí no movimento de baixa, com todas as médias apoiando, né? A gente vê a MM9 apoiando, a MM20 também apoiando, junto da 50 e da 200, que é esta vermelhinha, beleza? Então o mercado passou a madrugada inteira aí num movimento de baixa, né, bem tendencioso, até que eu comecei a analisar o mercado ali no horário da manhã, né? Geralmente eu sento no computador, começo a avaliar, fazer as análises aí do mercado às 9 da manhã, 9h30 da manhã mais ou menos, e eu vi que o mercado estava bem consolidado nessa região, né? Então a gente até pode marcar um range aqui nessa região, que foi o que eu fiz, até também para conseguir filtrar a entradinha que eu fiz, beleza? Vou marcar essa região para vocês conseguirem entender o que eu estava visualizando, para vocês também entender aí o meu racional, tá certo? Então essa foi a região onde o preço passou aí a madrugada inteira, bem dizer, né? A gente vê que teve uma tendência de baixa, o mercado ficou quebrando cabeça e não evoluiu. Aqui era a parte da manhã onde eu comecei a analisar o mercado, beleza? Nesta barra aqui, eu até achei que eu ia perder o movimento de alta, né? Eu tinha marcado esta região aqui, então eu estava considerando um range menor após aquela pernada da madrugada, né? Eu vi que o mercado ficou travado nessa região aqui. Com o rompimento dessa barra, eu achei que o mercado ia engatar uma tendência de alta, porém a gente tinha a nossa MM50 ali em cima para segurar o preço. Não fiz nada, costumo começar a operar na abertura do Dow Jones, né? Quando o mercado abre em si, que entra volume de verdade no pregão, beleza? Então nesse momento não fiz nada, fiquei avaliando, né? Aqui eu vi que o mercado fez um movimento que a gente sempre busca, né? Após um rompimento, então ele veio testar essa zona de resistência, que era uma zona de resistência que se transformaria numa zona de suporte caso o mercado desse início a um movimento de alta, mas não aconteceu. O mercado veio, testou essa região cedeu, né? O mercado não conseguiu segurar e transformar aquela resistência num suporte, e ele veio engatando em uma pernada de baixa. O que eu comecei a analisar para minha tomada de decisão na abertura do mercado foi esse suporte aqui. Então eu tinha marcado esta região e estava analisando, né? Deixei o mercado vir buscar e eu vi que nesta barra aqui o mercado fez um rompimento da região que eu estava aguardando, tá certo? Eu não opero rompimento, beleza? Quando eu vejo um rompimento do mercado, eu sempre aguardo um pullback. Eu acho que é a forma mais objetiva, a forma mais racional para a gente estar começando, para a gente dar início a uma operação em si, né? Então a gente viu que o mercado rompeu aqui, ele já fez um pullback logo na sequência, deixou aí quatro barrinhas de pullback, e a gente vê também que o mercado formou uma bandeirinha, né? Essas bandeiras elas são bem interessantes porque é um momento de acumulação no mercado, né? Onde o mercado acumula o preço e a gente vê que também ele
veio buscar a nossa média móvel de 9 períodos ali, beleza? Nesta barra aqui, ó, que rompeu a nossa bandeira, nesta barra aqui eu já comecei a ficar de olho no mercado, já vi que ele estava formando um cenário que eu gosto de ver, tá certo? Não realizei a entrada nessa barra aqui, fui realizar a minha entrada efetivamente foi nesta barra aqui, beleza? Que já tinha confirmado o rompimento desse suporte prévio que a gente tinha, né? A gente tinha esse suporte aqui que o mercado acabou deixando, um pivôzinho, na verdade, não é um suporte. O mercado fez esse pivô e quando o mercado fechou abaixo, né, nessa barra aqui, eu realizei a minha entrada e comecei a realizar projeções, né? Como eu vi que o mercado ia dar sequência no movimento, eu tracei o nosso Fibonacci para a gente conseguir identificar a pernada que a gente tinha, tá certo? Aqui, na hora do pregão, não estava muito claro para mim, então eu acabei dando uma olhada aí no nosso gráfico do H1, beleza? Para conseguir projetar o nosso alvo. Antes disso, a gente pode identificar aí uma bandeirinha também, mais uma vez aqui nesta região, né? E essas bandeirinhas, elas são bem relevantes, saem movimentos bons dessas bandeiras. Eu gosto bastante de operar, de realizar esse tipo de operação. E a gente vê também que o mercado tinha deixado um pivô, né? Então eu marquei esta região aqui e vi que o mercado tinha realizado o rompimento com esta barra aqui. Então foi esta região aí que eu utilizei para fazer as projeções. Puxei esta pernada aqui, referente, e tracei ali primeiro alvo dos 38%, seria aqui bem embaixo. Como eu realizo as entradas pelo M5 ou filtragens também pelo M2, eu diminui o tempo gráfico aqui para conseguir realizar a avaliação, né, ver se não estava muito longe esse alvo, se não era muito grande. E a princípio, quando eu joguei para M5, eu falei, meu Deus, não vai buscar esse primeiro alvo, tá muito longe. Então como que eu fiz essa projeção aí no M5? Puxei essa pernada inteira, né, até a região de onde ele deixou a formação do pivô. Essa aqui foi a barra do que a gente realizou a nossa entrada, então eu projetei esta barra aqui, eu vi que o alvo estava mais ou menos próximo, tá certo? Eu tinha deixado a princípio esse alvo porque tinha muito ponto até lá embaixo, mas eu vi que o mercado estava com força, então eu fui realizar a nossa primeira parcial nessa barra de força aqui. O mercado estava totalmente alinhado, a gente tinha várias confluências, todas as médias móveis apoiando, a gente vê aqui a MM9, a MM20, a MM50. O mercado tinha acabado de romper uma região importante também, um suporte ali onde ele tinha consolidado por bastante tempo, né? Ele estava segurando ali. Se a gente volta em tempos gráficos maiores, a gente vê também, né, que era uma região relevante que o mercado estava fazendo esse rompimento. Então eu resolvi trabalhar com essa projeção maior e o mercado acabou aí buscando o nosso primeiro alvo. Realizei a nossa parcial ali. Depois disso, expandi o segundo alvo ali nos 50% do nosso Fibonacci. Aqui eu achei que era um movimento bem agressivo, eram bastante pontos. Vamos ver quantos pontos foram até o nosso segundo alvo ali, desde a nossa entrada. 185 pontos, uma operação bem longa em Nasdaq, né? Geralmente são operações mais curtinhas aí, 80, 100 pontos no máximo. Tava um movimento grande. Nesse segundo alvo, então, eu consegui realizar mais uma parcial. Fui segurando, fui conduzindo pelo H1. Como eu vi que era um gráfico relevante, é um gráfico pesado. E tava todos os gráficos alinhados, o H1, o M15, o M5 e o M2. Eu fui conduzindo a operação aí, fazendo essa alternância dos tempos gráficos para estar conseguindo realizar filtragens e ver se o mercado tinha tendência a voltar ou se ele ia continuar caindo em queda livre. Isso é mais um fator importante. A gente vê que nesta região aqui, ó, a gente não tinha nada para segurar. A gente tinha uma região de suporte somente aqui embaixo, né? Vou traçar ela aqui pra gente dar uma olhada. A gente tinha essa região de suporte lá embaixo e foi justamente onde eu fui buscar. Então eu tava seguro no trade, tava tranquilo, com o psicológico tranquilo, segurando a operação, tá certo? Nesse momento aqui, como tava muito alongada a operação, né? A gente já nem conseguia mais conduzir pelo M5. O M5 já tinha batido o terceiro alvo, tava louco de faceiro, né? Sexta-feira, terceiro alvo, foi sensacional. A gente vê aqui foi a realização da entrada, né? Provavelmente vamos traçar esse fibo junto, só pra gente ter uma ideia. Então, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo teria sido sair daqui acima ainda do segundo alvo do nosso H1. Então esse foi um dos motivos aí que eu fui conduzindo pelo H1, tá certo? Aqui eu realizei a maior parte dos lotes que eu tava.
acabei ficando ali com um lote na operação só e fui conduzindo a operação, beleza? Acabei traçando aí o nosso terceiro alvo também, após essa movimentação, após ele ter buscado ali o nosso segundo alvo, tive fazendo a expansão do terceiro alvo e vi que o mercado tinha potencial de buscar. O mercado estava forte, estava no movimento de queda livre, bastante barra de força, confluência em todos os tempos gráficos, então eu fiz essa projeção aqui e o mercado veio buscar o nosso terceiro alvo, respeitou o Fibonacci. Fibonacci é uma ferramenta maravilhosa aí para a gente estar conseguindo trabalhar com as expansões de nível. Foram ao total aqui, ó, 288 pontos que a gente conseguiu arrancar do mercado nessa sexta-feira, beleza? Aqui nesse terceiro alvo fiz a saída total, sexta-feira linda. Então espero que vocês tenham compreendido aí o que me levou a realizar a tomada de decisão para a gente estar buscando essa operação aí em Nasdaq, beleza? Então quero desejar para você aí um feliz ano novo. Amanhã é o último pregão do ano, né? Eu vou estar realizando operações também. Vou ver se eu trago aí para vocês na terça ou na quarta-feira já uma análise, um diário de trade aí do pregão de amanhã, beleza? No demais, muito obrigado pela sua atenção e um abraço.